Salve quebrada que nos acompanha aqui no canal Três Amigos. Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Matheus e hoje a gente vai trabalhar um tema de extrema importância dentro da química, que é polaridade das ligações e também das moléculas, ok? Um tema muito bacana, muito presente nos vestibulares e também no processo do Enem, tá? E eu quero começar essa aula com o seguinte raciocínio, tá? Acompanhem lá. Vocês já pararam para se perguntar por que, por exemplo, o óleo não consegue se dissolver muito bem na água, já o álcool sim tem uma boa solubilidade em água, ok? Lembrando que solubilidade é uma propriedade da matéria em que uma substância tem a capacidade de se misturar em outra, né? Então, por que o óleo ele não consegue se dissolver na água, formando uma mistura heterogênea, e o álcool sim forma uma mistura homogênea com a água? Beleza? Então, a resposta para esse tipo de pergunta está aqui nessa aula, polaridade das ligações e das moléculas, ok? Para que uma substância consiga se misturar em outra ou tenha uma certa solubilidade com outra, um conceito muito importante é a polarização da molécula, né? Para que ela tenha forças de interação com outra molécula. Tudo bem? Então, bora lá para a nossa aula, ok? Para falar de polaridade da molécula, a gente não pode esquecer de um conceito estudado dentro da química, lá em tabela periódica, que é a tendência que os átomos têm de arrancar elétrons em uma ligação química. Quando eles fazem ligações químicas, o seu núcleo tem uma certa tendência em puxar os elétrons. Essa tendência é conhecida como, olha lá galera, eletronegatividade, né? Que é a tendência que o elemento tem, o átomo daquele elemento na tabela periódica, tende a ficar negativo, atraindo elétrons em uma ligação química, ok? Lembra que a eletronegatividade ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Portanto, quanto menor o raio do átomo, maior a sua tendência em arrancar elétrons ou atrair elétrons de outro átomo. Beleza? Aquela galera que está lá no canto direito da tabela periódica, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, iodo e etc., eles têm uma forte tendência em arrancar elétrons do seu companheiro em uma ligação química. Tudo bem? Então a gente tem aqui, para facilitar o nosso estudo, em ordem decrescente de eletronegatividade, alguns elementos da tabela periódica, não todos, tá galera? Então a gente tem aqui aquela famosa frase do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Vocês lembram desse macete de sala de aula? Muito bem, então fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E isso se estende para toda a tabela, ok? Alguns elementos apresentam uma eletronegatividade de Pauling bastante próximas, né? Portanto, a gente observa aqui que o nitrogênio e o cloro, por exemplo, eles têm uma tendência muito semelhante em atrair elétrons, assim como o iodo, o enxofre, o carbono também tem, e o fósforo e o hidrogênio também, ok? Bom, então como é uma fila decrescente de eletronegatividade, qual é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Aquele que tem uma maior força no seu núcleo para atrair os elétrons, né? Vai ser o flúor, ok? O flúor é o elemento mais eletronegativo. Lembrando que a gente não determina eletronegatividade nem eletropositividade e muito menos reatividade para os gases nobres. Então a gente exclui a última coluna, o último grupo da tabela periódica. Tudo bem? Os gases nobres. Então, lá na família 7A, a gente tem os elementos mais eletronegativos dos seus períodos, né? A gente tem o flúor, embaixo dele o cloro, depois o bromo, o iodo. Ok? Então, são os elementos mais eletronegativos dos períodos da tabela periódica. E aí a gente inclui alguns elementos lá da família 6A, da família 5A, ou grupo 15, né? Grupo 16, grupo 17. Aquela galerinha do Fui Ontem no Clube. Fechou, turma? Então, seguindo aí. O professor está projetando uma tabela periódica aqui, uma tabela periódica incompleta, tá? Onde a gente tem valores de eletronegatividade já determinados experimentalmente por Pauling, tá? É conhecida como eletronegatividade de Pauling. Aqui a gente tem valores numéricos adimensionais, beleza? Não tem unidade de medida. Primeira coisa que a gente vai observar aqui são os gases nobres, ó.
A gente não tem a eletronegatividade determinada deles, até porque eles são estáveis na natureza e não fazem ligação química. Tá? Então não tem como determinar a eletronegatividade de um gás nobre. O flúor está com o valor máximo, acompanha lá no grupo 17 ou 7A, tudo bem? Os halogênios. 4 é a eletronegatividade mais alta da tabela periódica. E aí a gente tem o oxigênio, 3,5, tá? Depois o nitrogênio, o cloro e assim por diante. Beleza? Tudo bem, meus queridos? Então aqui só para relembrar o conceito de eletronegatividade, que é de extrema importância para a gente entender a polarização em uma ligação ou em uma molécula. Tudo bem? Então, primeiro, a gente vai ver a polaridade dentro de uma ligação química, tá? Da ligação iônica e principalmente da ligação covalente, e depois a gente vai ver a polaridade das moléculas. Cuidado com os conceitos, meus queridos. Polaridade da ligação é uma coisa e polaridade da molécula é outra. Então, vamos fragmentar aqui esses dois conceitos, tá? Bom, considerando aqui uma certa ligação covalente entre o átomo A, um átomo genérico A, e outro átomo B. Eles podem ser átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes. Podem representar uma substância simples ou uma substância composta, tá? Tanto faz. Bom, então a gente pode ter dois casos, né? Primeiro caso, A e B apresentam a mesma eletronegatividade, ou seja, eles têm a mesma capacidade em atrair elétrons. Por exemplo, no gás oxigênio, que é o gás vital, galera. O gás que a gente precisa na respiração, né, onde a hemoglobina transporta ele para as nossas células. Tudo bem? Então aqui embaixo a gente tem o exemplo do gás oxigênio, uma ligação covalente dupla, e os dois átomos ligantes são iguais, representam o mesmo elemento. E aí, a força de atração dos dois núcleos é exatamente a mesma. Logo, a gente não tem uma polarização dessa molécula ou dessa ligação. Tudo bem? Os dois puxam com a mesma intensidade. Imagine que eu tenho dois times disputando um cabo de guerra, aquela famosa brincadeira do cabo de guerra, e os dois times têm exatamente a mesma força, ok? São iguais. Então, a bandeirinha no meio da corda ela não vai nem para um lado, nem para o outro. Tudo bem? A gente pode imaginar assim. O gás flúor também, né, em condições ambiente, o F2, apresenta uma ligação covalente simples. E a gente tem também a mesma tendência em atrair aqui os elétrons. Então, a gente tem uma ligação aqui no meio, representada por esse tracinho em azul, covalente apolar. Não tem polos. Porque para ter polos, pessoal, precisa ter uma densidade de carga positiva e uma densidade de carga negativa, que a gente já vai comentar. Então, a minha dica é a seguinte. Quando os átomos ligantes apresentarem a mesma eletronegatividade, a gente tem uma ligação covalente apolar. Tudo bem? Sempre uma ligação apolar quando os átomos ligantes apresentam a mesma eletronegatividade. Beleza? Dica: quando a gente tem esses gases diatômicos com substâncias simples, por exemplo, O2, N2, F2, Cl2, H2, eles apresentam sempre uma ligação covalente apolar. Beleza? Outra dica é lá na química orgânica. Dentro de uma cadeia carbônica, uma estrutura de um composto orgânico, a gente tem entre carbonos, aqui onde eu estou destacando com o cursor do mouse, a gente tem sempre entre carbonos uma ligação covalente apolar. Beleza? Porque os átomos ligantes são iguais, tá? São carbonos. Beleza? Ficou claro? Ligação covalente apolar, ou os átomos são iguais, ou eles apresentam a mesma eletronegatividade. Por exemplo, na fila de eletronegatividade que a gente viu agora, não fui ontem no clube, se a gente tiver a ligação, por exemplo, lá no ácido fosforoso, entre fósforo e hidrogênio, a gente viu que eles têm uma eletronegatividade muito semelhante, ou considerada igual. Então vai ser uma ligação covalente apolar. Beleza? Então fica a dica aí e tome cuidado na ligação covalente apolar. Bom, o segundo caso será quando os dois átomos ligantes apresentar eletronegatividades diferentes. E aí é óbvio que a gente terá átomos de diferentes elementos da tabela periódica, ok? O que acontece? Quando você tem uma diferença de eletronegatividade, vamos pegar como exemplo aqui o ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Digamos que é um elemento mais forte em atrair elétrons. Então ele vai estar puxando o elétron de hidrogênio com mais força. Só que essa ligação ela não vai se romper, não vai ocorrer uma transferência de elétrons. Eles estão apenas compartilhando os elétrons, beleza? E o flúor vai puxar com tanta força, de tal modo que
o flúor fique com uma densidade de carga negativa, fique com um NOx negativo, tudo bem? Então a gente tem uma ligação polarizada, onde um lado vai estar mais negativo e o outro lado mais positivo, ok? Uma carga aí, digamos que aparente, tá? Por isso que a gente fala densidade de carga. A ligação iônica, pessoal, é óbvio, eu nem coloquei ela aqui no slide para vocês, mas a ligação iônica ela ocorre com transferência de elétrons, não é isso? Então ocorre entre cargas opostas, ocorre entre cátion e ânion. Então a gente tem uma transferência de elétrons. Então é óbvio que a ligação iônica entre, por exemplo, um metal e um ametal, como por exemplo no sal de cozinha, no NaCl, o sódio doa elétrons para o cloro. Então é óbvio que na ligação iônica a gente sempre terá ligação polar. Sempre a ligação iônica será polar, sem sombra de dúvidas, ok? Então aqui a gente vai focar mais na ligação covalente. Lá na água, por exemplo, ou nos compostos orgânicos que contêm o grupo hidroxila, né, o grupo OH, a gente tem a ligação covalente polar entre hidrogênio e oxigênio. Porque o oxigênio a gente viu que ele é mais eletronegativo, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então o oxigênio aparece primeiro, lembrando que é uma fila decrescente de eletronegatividade. Então o oxigênio vai ter uma densidade de carga negativa comparada ao hidrogênio, que terá uma densidade de carga positiva. Logo, essa ligação terá dois polos, tá? Um positivo e um negativo. A gente tem duas densidades de cargas, portanto, uma ligação polar. Beleza, queridos? Aqui também entre carbono e oxigênio, né? Como é o caso aqui nos compostos orgânicos, dos aldeídos, das cetonas, nos ácidos carboxílicos, nos éteres, são compostos em que a gente tem a presença do grupo carbonila, esse grupo aqui C+O. Tá? Até mesmo no CO2 a gente tem carbono fazendo dupla com oxigênio. E é uma ligação considerada polar, ok? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o átomo de carbono. Não é isso mesmo? Beleza? Tranquilo. Bom, então a gente deve imaginar que numa ligação covalente apolar, os dois núcleos, representados aqui com carga positiva, eles terão a mesma força. Logo, a nuvem de elétrons, né, aquela camada de valência do átomo, essa nuvem de elétrons estará homogeneamente distribuída, ok? Ou seja, ela vai estar bem uniforme para os dois átomos, tá? Então nenhum átomo vai ter maior densidade de carga negativa ou maior densidade de carga positiva. Então essa nuvem aqui representada em amarelo, ela vai estar uniformemente distribuída entre os dois átomos. Bacana? Agora, numa ligação polar, o bicho pega, né? Um cara vai ser mais forte que o outro. Logo, o elemento mais eletronegativo, veja bem o que eu disse, presta atenção nessa dica. O elemento mais eletronegativo sempre vai ter uma densidade de carga negativa, ok? Aqui representado por Q mesmo, ok? Lá na física eles representam a carga por Q. Então aqui ó, a gente tem uma densidade de carga negativa e o pobre do outro átomo, que é mais fraquinho ou menos eletronegativo, apresentará uma densidade de carga positiva, porque é como se ele tivesse, presta atenção, é como se ele tivesse perdendo esse elétron, mas ele não perde, ele fica compartilhando. No entanto, esse elétron do átomo mais fraco, ele fica mais perto do elemento que está com carga negativa, do elemento mais forte. Então é naquele momento em que os times no cabo de guerra, um time está quase ganhando o cabo de guerra do outro time. Beleza? É bem naquele momento que a gente tem uma ligação polar. Tá? Então, olha só, na ligação covalente polar, o par de elétrons compartilhado distribui-se, ficando mais próximo do átomo mais eletronegativo. Anote isso. Na ligação polar, o par de elétrons fica mais próximo do átomo mais forte ou mais eletronegativo. Tudo bem, meus queridos? Então imagine só na molécula, vou apresentar dois casos aqui, ó. A molécula de flúor, F2, e outra molécula diatômica, HF, o ácido fluorídrico. Aquele ácido que tem um poder de corroer o vidro. Tudo bem? Então são duas moléculas diatômicas que têm geometria linear. Aliás, é de extrema importância você assistir a videoaula que eu publiquei aqui no canal Três Amigos sobre geometria molecular, ok? Então a gente tem aqui o flúor com o par de elétrons uniformemente distribuído, tá? Imagine que a gente vai romper essa ligação, essa cisão, essa quebra será homolítica, será bem ao meio da molécula e cada um vai ficar com o seu elétron. Agora, quando a gente tem uma ligação polar, a gente tem uma grandeza vetorial chamada momento dipolar. É como se tivesse um vetor resultante sempre apontado para o elemento mais eletronegativo, não é isso? Então é como se você substituísse
o tracinho da ligação por um vetor. E o vetor sempre estará apontado para o átomo mais forte ou mais eletronegativo. No caso aqui, para o flúor. Beleza, meus queridos? E aí vai ter uma distância, obviamente, entre os dois núcleos, né? E aí a gente tem uma certa força de atração eletrostática aí, tá? Entre as densidades de carga. Então, é uma ligação polar. E aí a gente tem um dipolo elétrico, dois polos aí nessa molécula. Tudo bem? Beleza? Então, estudar a polaridade das ligações é bem tranquilo. Agora, um pouco mais complexo é a polaridade das moléculas. Então, a gente tem que entender um pouco sobre a geometria molecular, porque a polaridade de uma molécula, ela depende tanto da geometria quanto da eletronegatividade, beleza? Então, é importante você, nesse momento, se você não viu ainda, veja e assista a videoaula sobre geometria molecular publicada pelo professor Matheus aqui no canal Três Amigos. Tudo bem? Bom, já numa molécula como um todo, avaliando a molécula como um todo, a soma de todas as tendências eletronegativas, ou seja, daquelas distorções das nuvens para um lado ou para o outro, pode gerar uma divisão de cargas, caracterizando uma face negativa e uma face positiva na molécula. Assim, a molécula será polar, beleza? E a gente sabe que uma molécula polar, ela tende a se misturar ou se dissolver em outra molécula polar, tá? Então, por isso que o álcool ele consegue dissolver na água, porque ele tem ligação polar no grupo hidroxila, para quem estudou a química orgânica, né, os grupos funcionais com oxigênio. Então, o álcool ele apresenta aquele grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Logo, o álcool, como ele é polar e a água também polar, a gente já vai ver por quê, o álcool consegue se misturar e ter interações, né, intermoleculares com a água. Já o óleo não consegue, porque o óleo ele é tido como apolar. E a água é extremamente polar. Por isso que ela é considerada, muitas vezes, como um solvente universal. Não é isso mesmo que a gente escuta desde pequenininho, né? Então, olha só, pessoal. A polaridade de uma molécula dependerá, então, de sua geometria, está aqui destacado em vermelho, molecular, e do tipo de ligação, polar ou não polar, né? Obviamente da eletronegatividade entre os átomos ligantes. Então, a polaridade da molécula, ela depende de dois fatores, da geometria da molécula e da eletronegatividade entre os átomos ligantes. Tudo bem? Bom, se você considerar a polaridade das moléculas como soma vetorial, né, substituindo as ligações por vetores, aquela molécula que apresentar uma resultante, né, uma soma vetorial, essa letra grega que mi significa, né, a soma de todos os vetores. Quando essa soma vetorial for diferente de zero, a molécula será caracterizada como polar. No entanto, se a soma vetorial for igual a zero, for nula, se os vetores se anularem, e aqui a física, o estudo da física de vetores ajuda muito a entender a polaridade das moléculas, tudo bem? No entanto, o professor vai tentar explicar a polaridade das moléculas tanto por soma vetorial ou por uma regra prática, é a regra das nuvens eletrônicas, tudo bem? É uma regra bastante prática e aí você não precisa todo momento estar falando de vetores, beleza? Bom, então se a soma vetorial for nula, molécula apolar. Se não for nula, se for diferente de zero, se os vetores não se anularem em uma molécula, ela será polar. Então, olha só esses dois exemplos. Água versus CO2, o dióxido de carbono. No caso da água, a gente tem uma geometria angular, galera. No caso da geometria angular, a gente sempre tem a sobra de pares de elétrons no átomo central. Então, no oxigênio aqui, a gente sabe que tem a sobra de pares de elétrons não ligantes. Então, por isso que os hidrogênios estão representados para baixo. É só olhar a nossa videoaula sobre geometria. Bom, e aí, quem é o elemento mais eletronegativo? Oxigênio ou hidrogênio? Bom, professor, eu vi que na fila de eletronegatividade o oxigênio é mais forte, mais eletronegativo. Então, o vetor da ligação estará apontado, né, o nosso dipolo elétrico estará apontado para o oxigênio. Então, nós teremos dois vetores apontados aqui para o oxigênio. Se a gente fizer aquela regra que a gente estuda na física do paralelogramo, então a gente traça aqui as paralelas, né, representa os dois vetores aqui se encontrando, traçou as paralelas, a gente tem um vetor resultante. Né, e esse vetor resultante não é nulo, sempre vai ter uma resultante nesse caso para cima, uma força resultante para cima. Então a soma vetorial é diferente de zero, logo a água será polar. Uma outra maneira de estudar, pessoal, a polaridade da água é só você ver, realizar uma subtração das nuvens eletrônicas e dos ligantes iguais. Presta atenção nessa regra prática. Ó.
Quantas nuvens eletrônicas a gente tem ao redor do oxigênio? São duas nuvens em cima, dois pares de elétrons não ligantes, então duas nuvens, e duas nuvens embaixo, são dois ligantes embaixo. Então a gente tem um total de 4 nuvens eletrônicas. E quantos ligantes iguais? São dois hidrogênios aqui, ó. Então é só você realizar uma subtração, uma continha matemática. Então 4 nuvens menos 2 ligantes iguais. 4 menos 2 dá 2. Logo, quando essa subtração for diferente de zero, a molécula será polar. Se essa subtração for igual a zero, como é o caso aqui do dióxido de carbono, a molécula será apolar. E aí os polos vão se anular. Por exemplo, no CO2 a gente tem uma nuvem eletrônica do lado esquerdo. Lembra que na aula de geometria molecular eu chamei a nuvem eletrônica de bexiguinha, carinhosamente, né? A gente tem uma bexiguinha para o lado esquerdo e uma para o lado direito. A geometria é linear, não é isso mesmo? E aqui a geometria ela é de suma importância para a gente entender a polaridade. Então a geometria angular traz para a gente uma molécula polar, muito polar, e a geometria linear, nesse caso aqui com ligantes iguais, sempre será apolar. Então essas duas nuvens eletrônicas você vai subtrair com os dois ligantes iguais, são dois oxigênios iguais. Logo a molécula será apolar, ela não tem polo, beleza? Ou os polos se anulam. Se eu trocar, veja bem gente, se eu trocar um ligante aqui, só um, vou trocar aqui um oxigênio por um enxofre, por exemplo. Aí a gente tem uma molécula polar, porque os vetores não se anularão. Então veja só, a gente tem um vetor voltado para o oxigênio no lado direito e um vetor voltado para o oxigênio no lado esquerdo. Lembra que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, vetores, quando eles estão na mesma direção, só que em sentidos contrários, esses vetores se anulam, se eles tiverem a mesma intensidade. Então, se alguém te puxar com 5 newtons para o lado direito e alguém te puxar com 5 newtons para o lado esquerdo, você não vai se mexer, porque essas forças vão se anular, a resultante vai ser zero. Beleza? Então, no caso do CO2, ele é um gás que não tem uma grande solubilidade em água porque ele é apolar. Você já percebeu numa água com gás, você tem um sistema heterogêneo, onde você enxerga as bolinhas do gás oxigênio e enxerga a solução aquosa. Beleza? Então, o CO2 ele vai ser apolar. Outros exemplos de moléculas apolares com as suas variadas geometrias. Aqui a gente tem outra molécula linear com berílio e cloro, cloreto de berílio. Como o cloro é mais eletronegativo que o berílio, então os vetores estarão voltados para os átomos de cloro. Tá? Então veja bem a minha dica. Quando você tem uma geometria linear com 3 átomos, molécula triatômica, se os dois ligantes das extremidades forem iguais, molécula apolar. Se os ligantes forem diferentes nessa geometria, molécula polar. Ok? Essa dica, meus queridos, funciona também para moléculas tetraédricas, que é a próxima molécula que a gente vai estudar aqui, ó. Beleza? Então, o número de nuvens acaba sendo igual ao número de ligantes iguais. Beleza? Sempre que o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de ligantes ao redor do átomo central iguais, a molécula será apolar. Beleza? E é o caso dessas 3 moléculas aqui, ó. O número de nuvens é igual ao número de ligantes. Por exemplo, no cloreto de berílio, a gente tem 2 nuvens e 2 ligantes iguais, 2 átomos de cloro. Logo, apolar. Ou você pode estudar essa polaridade pela soma vetorial. Beleza? A gente acabou de ver no CO2. A soma vetorial aqui vai ser igual. No caso do tetraedro, a geometria tetraédrica, aqui para o tetracloreto de metano, ou tetraclorometano, a gente tem aqui 4 átomos de cloro ocupando os vértices do nosso tetraedro. Tá? Os vetores estarão voltados para os átomos de cloro, porque o elemento cloro é mais eletronegativo. E esses vetores, pessoal, por incrível que pareça, nessa estrutura mais complexa, esses vetores irão se anular. Beleza? Depois a gente vai discutir essa geometria um pouquinho. No fluoreto de boro, a gente tem uma geometria, aqui do lado direito, uma geometria triangular ou trigonal plana. E aí, a gente também tem os vetores se anulando. Então, esses 2 vetores aqui nas diagonais vão gerar uma resultante aqui para a nossa esquerda, que vai se anular com esse vetor para a direita. Então, a gente tem uma soma vetorial igual a zero para todas essas moléculas. Tudo bem? Ok? Agora, moléculas polares. Se liga nessa, galera, porque a molécula polar não terá soma vetorial nula. Tá? Então, os vetores não vão se anular. Outra dica, na regra prática, é que o número de nuvens vai ser diferente do número de ligantes iguais. Tudo bem? Então, olha só essa molécula do ácido cianídrico, tá? Que libera aquele gás tóxico cianeto. A gente tem aqui 2 nuvens eletrônicas.
ok? Só que os ligantes não são iguais, então a molécula vai ser polar. E a gente tem o vetor resultante voltado aqui para a direita, porque o nitrogênio é mais eletronegativo que o carbono, e o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, substituindo essas ligações covalentes por vetores, você tem uma resultante voltada aqui para o sentido direito, ok? Bom, moléculas aqui angulares, a gente viu no caso da água, né? Aqui eu trouxe para vocês o ácido sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio, tá? Então, geometria angular sempre polar. Aqui do lado direito a gente tem uma geometria piramidal, tá? Também tem a sobra de pares de elétrons. A minha dica é, se estiver sobrando par de elétrons, na geometria piramidal ou na angular, a polaridade da molécula sempre será polar. Então, geometrias onde tem a sobra de pares de elétrons no átomo central, sempre polar, ok? Aqui a gente tem um tetraedro, só que a gente tem aqui o diclorometano. Então, a gente substituiu lá no tetracloreto de metano, a gente substituiu 2 átomos de cloro por hidrogênio. E aí, nesse caso, a gente não tem uma anulação dos vetores. Muito cuidado, tá? Então, se você tirar um átomo, um ligante, né, lá no tetraclorometano, ou até mesmo no gás metano, se você tirar um ligante e trocar o átomo por um átomo diferente, então os vetores não se anulam. Muito cuidado com essa molécula, ok? Ela tem sido cobrada em alguns vestibulares aí mais conceituados. Aqui a gente tem o famoso etanol, né, que é um álcool. Por que, que o etanol dissolve muito bem na água, formando uma mistura homogênea, ou seja, de uma única fase? Porque a gente tem aqui ao redor do oxigênio, né, um vetor resultante não nulo. Logo, a gente tem uma molécula polar, onde o oxigênio vai trazer os polos negativos e o hidrogênio aqui vai ter uma densidade de carga positiva juntamente com esse carbono do CH2. Tá? Então, ao redor desse oxigênio, a gente tem uma geometria angular. Logo, geometria angular traz para a gente moléculas polares, tem 2 polos, ok? Por isso que o álcool se dissolve muito bem na água. Então, olha só a dica, anota isso por favor. Em moléculas polares, o número de nuvens eletrônicas, se você não lembra o que é uma nuvem eletrônica, volta lá na aula de geometria molecular, ok? O número de nuvens ao redor de um átomo central é diferente do número de ligantes iguais. Isso é fato para as moléculas polares. Tudo bem, meus queridos? Bom, para encerrar, eu vou falar um pouquinho do metano, da geometria tetraédrica, que é um pouquinho mais complexa de enxergar o porquê que ela é polar. Então, uma molécula tetraédrica, ela é apolar quando os 4 ligantes são iguais, como o exemplo do metano. Se eles não forem todos iguais, a molécula é polar. Então, muito cuidado. A geometria tetraédrica ela pode ser polar ou apolar, vai depender dos ligantes ao redor do átomo central. Beleza? Então, se a gente colocar o tetraedro dentro de um cubo, o átomo de carbono fica no centro, enquanto os 4 ligantes ocupam vértices alternados. Como assim, professor? Não consigo enxergar isso. Já já a gente vai ver. Percebe-se, no entanto, que a resultante é nula quando os 4 vetores do momento dipolar são iguais. Então, no caso da geometria tetraédrica, é muito fácil você aplicar a regra prática e resolver o seu exercício, tá? Agora, se você estudar por vetores, né, se você quer uma explicação mais concreta, aí você tem que analisar esse tetraedro dentro de um cubo, fica mais fácil. Então, olha só esse cubinho bonitinho com a nossa molécula do tetraclorometano dentro desse cubo. Né? Vamos imaginar essa molécula dentro de um cubo. A gente tem vértices alternados aqui, ocupando, né, sendo ocupados por átomos de cloro. Então, a gente tem na face de cima 2 vértices opostos, ocupados por 2 átomos de cloro, e embaixo a mesma coisa. Então, presta atenção, queridos. Nesses 2 átomos de cloro aqui que eu estou destacando com a setinha, com o cursor do mouse, a gente tem uma resultante, né, um momento dipolar voltado aqui na vertical para cima, tá? Que eu estou chamando aqui de Mi1, tá? Então, a resultante 1 voltada para cima. E aqui embaixo a gente tem uma resultante, pela regra do paralelogramo, que a gente estudou anteriormente, a gente tem uma resultante na vertical voltada para baixo. E essas duas resultantes, por incrível que pareça, elas vão se anular. Professor, o que significa esse símbolo aqui esquisito, né? Parecendo um Szinho ou um pedaço de um 8? Isso aqui, pessoal, no alfabeto grego é o delta minúsculo. Então, isso aqui significa, na química, densidade de carga, ok? Então, a gente tem uma densidade de carga negativa para o cloro, porque ele é mais eletronegativo que o carbono. E o carbono, a gente tem densidade de carga positiva, ok? Então, nesse caso, os vetores estarão voltados sempre para o cloro, sempre para o mais eletronegativo.
beleza? Como a gente viu na polaridade das ligações. Agora, as resultantes, elas irão se anular. Se a resultante é nula, a molécula sempre será apolar, ou seja, não polar. Tranquilos, queridos? Vamos finalizar nossa aula exercitando aqui o nosso cérebro com uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Então, ela fala sobre 4 moléculas, né, bastante cobradas em vestibulares, que é o CO2, a água, a amônia, o metano e o sulfeto de hidrogênio. Beleza? Então, 4 moléculas aí com as suas geometrias em particular. A gente tem aqui geometria linear para o dióxido de carbono, geometria angular para a água e para o sulfeto de hidrogênio, geometria piramidal para a amônia e geometria tetraédrica para o metano. Tudo bem? Ele quer saber quais moléculas são apolares. Beleza? Se você aplicar o macete da regra prática, do número de nuvens menos número de ligantes, rapidamente você resolve a questão. Então a gente percebe que a água, a amônia e o sulfeto de hidrogênio, se você lembrar, os átomos centrais aqui, eles apresentaram sobra de pares de elétrons. Logo, são moléculas polares. Lembra da dica? Se apresentar sobra de par de elétron, molécula polar. Porque aí o número de nuvens não vai ser igual ao número de ligantes iguais. Tudo bem? Então, essas 3 moléculas aqui são polares. Logo, o CO2 e o metano vai sobrar como resposta esses dois, e a gente percebe que as alternativas têm 2 moléculas, então vai ter como resposta aqui metano e CO2. Agora, se você estiver estudando por vetores, tá? A polaridade das moléculas, tá aí, ó. As 3 moléculas que eu comentei que são polares, beleza? Os vetores não se anulam, e as 2 moléculas aqui, que é o CO2 e o metano, que os vetores vão se anular. Logo, elas serão apolares. Então, a gente tem como gabarito a alternativa B de bola. Beleza, pessoal? O professor Matheus vai ficando por aqui. Não deixe de dar aquele joinha se você gostou dessa aula, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus.